Hoje vamos falar sobre como desenvolver uma mente empreendedora. Esse é o canal Um Pouquinho de Cada Vez, porque grandes mudanças começam com pequenos gestos. Pois é. E essa ideia de mente empreendedora, é bom em dizer, vai muito, mas muito além de só abrir uma empresa, sabe? De ter um CNPJ. Sim, total. O que a gente vai investigar hoje é tipo um sistema operacional para a vida. Uma forma de pensar que redefine a nossa relação com os desafios, com o aprendizado e, olha, principalmente com o fracasso. Exato. E tem uma citação que a gente achou numa tese da UFMG, de um empreendedor, que é perfeita para isso. Ele dizia: sonhar, todo mundo sonha. Mas algumas pessoas botam a mão na massa e fazem acontecer. Adoro essa frase. E a nossa missão aqui é justamente entender o que tem por trás desse fazer acontecer. Será que é sorte? É ter dinheiro? Ou a chave está em outra coisa? Uma coisa que a gente não vê, na mentalidade da pessoa. Olha, as fontes que a gente reuniu, que vão desde psicologia de Stanford até lições do Vale do Silício, elas apontam para uma resposta bem clara, sabe? A grande diferença não está nas circunstâncias. Não mesmo. Está nas crenças que a gente tem sobre nós mesmos. É o que a ciência hoje chama de mindset. Então vamos começar por aí, pela base de tudo. Essa ideia de que aquilo que a gente acredita sobre a nossa própria capacidade pode literalmente criar a nossa realidade. É muito forte isso. E para entender isso a fundo, a gente tem que falar do trabalho da psicóloga Carol Dweck, lá de Stanford. A pesquisa dela é assim, um divisor de águas nesse assunto. Totalmente. Dweck fez um estudo que virou um clássico. Pensa só no cenário. Ela pegou uma turma de crianças da 7ª série, todas começando, com o mesmo nível, e acompanhou elas por 2 anos. 2 anos? E o que ela descobriu mudou como a gente entende o sucesso. Ela viu que as crianças se dividiam em 2 grupos, não por inteligência, mas pela forma como elas encaravam a própria inteligência. Certo. E o primeiro grupo é aquele que, muitos de nós conhecemos bem, talvez até por experiência própria, né? É o grupo que a Dweck chamou de mentalidade fixa. Isso. A prioridade número 1 dessas crianças era parecer inteligente. O objetivo não era aprender, era tirar a nota alta, ganhar o elogio. E o medo que vinha junto com isso era paralisante. O medo de tentar um problema mais difícil e errar. Porque na cabeça delas, errar não era parte do processo, entende? Errar era um veredito. Exato, um veredito. Significava: você não é inteligente. E o esforço era visto como um sinal de fraqueza. Se você precisa se esforçar muito, é porque você não tem o dom para aquilo. Quer dizer, para elas, a inteligência era como, a altura ou a cor dos olhos. Ou você tem, ou você não tem. É um recurso limitado que não dá para mudar. E isso é assustador. Muito. Porque qualquer desafio vira uma ameaça que pode expor essa sua suposta limitação. Exatamente. Mas aí é que vem a virada da história. O segundo grupo, o da mentalidade de crescimento. Ah, isso é interessante. Para essas crianças, o jogo era outro. Elas não fugiam dos desafios, pelo contrário. Elas ficavam animadas com eles. Elas entendiam que o esforço não era sinal de fraqueza, era o caminho para ficar mais inteligente. Então, a dificuldade não era uma barreira. Era o próprio exercício. Era o que deixava o cérebro mais forte. É uma mudança de perspectiva, brutal. É a diferença fundamental entre dizer eu não consigo fazer isso e dizer eu ainda não consigo fazer isso. Esse ainda é a palavra mais poderosa do mundo. Ela transforma um ponto final numa ponte para o futuro. E o fascinante é que a neurociência hoje comprova isso. A neuroplasticidade mostra que o cérebro é como um músculo. Quanto mais você usa e desafia, mais forte e conectado ele fica. A inteligência não é fixa, ela é maleável. Ok, a teoria com as crianças é claríssima, mas vamos trazer isso para o mundo adulto. Para o ambiente de trabalho, por exemplo, onde muitas vezes a cultura é de não demonstrar fraqueza, de ter sempre a resposta certa. Sim, um ambiente bem hostil para isso. Como que essa mentalidade de crescimento sobrevive nesse cenário? Parece até contraintuitivo. Essa é a grande questão. E a ponte entre a teoria e a prática é um conceito chamado autoliderança.
As pesquisas que a gente analisou mostram que antes de liderar uma equipe, um projeto, você precisa ser capaz de liderar a si mesmo. E isso não é um dom. De jeito nenhum, é uma habilidade construída. E imagino que essa construção exige exatamente o que a mentalidade fixa detesta, autodisciplina, assumir a responsabilidade pelos erros e, o mais difícil, né, confrontar e quebrar as próprias crenças limitantes. Perfeito. A autoliderança é esse processo de se auto-influenciar para encontrar direção, para encontrar motivação. É o seu motor interno. Sem ele, a mentalidade de crescimento vira só uma frase bonita de post. Entendi. Com ele, você começa a desenvolver outras duas capacidades que são cruciais: resiliência e inteligência emocional. E aqui está a grande sacada, pelo que eu entendi das fontes. A gente costuma pensar que resiliência é sobre ser forte, sobre aguentar pancada. Pois é. Mas o que a pesquisa sugere é que resiliência é mais sobre ser flexível. A mentalidade fixa te torna rígido, como uma barra de vidro. A primeira falha, a primeira pensão um pouco mais forte, quebra. Exato. Já a mentalidade de crescimento te torna elástico, como uma mola. O fracasso te comprime, te estica, mas você não quebra. Você volta, e volta mais forte, porque aprendeu alguma coisa no processo. Resiliência não é uma armadura, é uma mola. Gostei disso. E a inteligência emocional é o óleo que lubrifica essa mola, permitindo que você gerencie o estresse da compressão sem perder o controle. Isso tudo se conecta com uma ideia que a gente encontrou em outra fonte, do autor Daniel Pink, que ele chama de As 3 Leis da Excelência. E a primeira lei é exatamente essa. A mentalidade é a base de tudo. É o começo de tudo. Sem a crença de que você pode melhorar, as outras 2 leis são inúteis. E a segunda lei, olha, é um soco no estômago do mito do sucesso da noite para o dia. Ela diz: a excelência é uma dor. Pesado. Um estudo militar que a fonte cita é brutalmente honesto sobre isso. O fator que mais previa quem ia se formar nos treinamentos de elite não era a força física nem o QI. Era a persistência obstinada em metas de longo prazo. Uau. A verdade é que o caminho para a maestria é difícil. Muitas vezes é repetitivo, é chato e exige um esforço disciplinado justamente naqueles dias em que você não tem vontade nenhuma. Espera aí, mas isso não soa um pouco tóxico? Essa ideia de que precisa sofrer para ter sucesso? A gente já vive numa cultura de hustle que leva tanta gente ao burnout. Onde fica o equilíbrio? Ótima pergunta. E a distinção é crucial. A dor aqui não é sobre sofrimento sem propósito ou trabalhar 20 horas por dia. É sobre a prática deliberada. O que seria isso? É o desconforto de sair da zona de conforto de forma estratégica. É o pianista que repete a mesma passagem difícil centenas de vezes. Não o dia todo, mas com foco total. É a dor do crescimento muscular, não a dor da lesão. Entendi. A mentalidade de crescimento ajuda a interpretar esse desconforto não como um castigo, mas como um sinal de que você está no caminho certo. É um desconforto produtivo. Mas aí vem a terceira lei que, para mim, parece a mais estranha de todas. A excelência é inalcançável. Ué, como assim? Isso não é a receita perfeita para a frustração eterna? Como isso pode ser motivador? Parece um paradoxo, né? Mas é a essência da mentalidade de crescimento levada ao extremo. Não significa que você nunca vai ser bom. Significa que a linha de chegada está sempre se movendo um pouquinho mais para frente. E isso é bom? E isso é libertador. Tira a pressão de ter que chegar num estado de perfeição final. O foco muda do destino para a jornada de melhoria contínua. Pensa num atleta olímpico. Certo? Ele quebra o recorde mundial e na entrevista 5 minutos depois ele diz: ainda posso melhorar meu tempo. Aquele início de prova não foi perfeito. Ele não está frustrado, ele está engajado no processo. A alegria está em buscar a melhoria, não em chegar lá. Certo. Tô convencido da importância. Mas falar é fácil. A gente passa a vida inteira construindo esses padrões de pensamento. Como que alguém começa a mudar um mindset que talvez esteja aí há décadas? Por onde começar esse pouquinho de cada vez? A mudança começa com a ferramenta mais poderosa de todas, que apareceu em quase todas as fontes que a gente viu: ressignificar o fracasso. O grande vilão.
O medo de falhar é o cadeado da mentalidade fixa. Ele nos mantém preso no que a gente já sabe fazer, com medo de explorar o desconhecido. Na mentalidade fixa, o fracasso é tipo um carimbo na testa. Você é incompetente. É uma coisa pessoal. Exatamente. Na mentalidade de crescimento, você precisa treinar seu cérebro para ver o fracasso de outra forma. Ele não é um veredito sobre você. Ele é um dado sobre a sua estratégia. Um dado? Lembro de um exemplo clássico, de um gerente que viu um projeto de um funcionário falhar catastroficamente. Em vez de demitir o cara, ele disse: ótimo, agora temos uma lista de 10 coisas que sabemos que não funcionam. Isso é um progresso valioso. Vamos tentar de novo? Que virada de chave. Essa mudança de falha para dado é transformadora. E a partir dessa base, que outras ferramentas práticas as fontes sugerem pra gente? Uma óbvia, mas que é fundamental, é a curiosidade e o aprendizado contínuo. Ler, ouvir sobre o tema já é um passo. E quando você lê livros como De 0 a 1, por exemplo, a ficha cai. Do Peter Thiel, né? Isso. O autor argumenta que o verdadeiro avanço vem de criar algo radicalmente novo, não de competir em mercados que já existem. Isso é a mentalidade de crescimento em estado puro. Porque criar algo que nunca existiu garante uma série de erros e experimentos que uma pessoa de mentalidade fixa evitaria a todo custo. Faz todo sentido. Outra dica que achei interessante foi sobre conversar com outras pessoas. Um estudo mostrou que gestores obtêm 2/3 das informações deles em conversas informais. É impressionante isso. A gente subestima o poder de um café, de um bate-papo com alguém, de uma área totalmente diferente. É ali que as ideias inesperadas surgem. E isso leva direto a outra prática: testar ideias antes de escalar. A metodologia da startup enxuta, do Eric Rice, é basicamente um manual de como aplicar a mentalidade de crescimento a um negócio. O ciclo construir, medir, aprender. Exatamente. Em vez de passar um ano planejando o produto perfeito, você cria uma versão mínima, joga no mundo, mede a reação das pessoas e aprende. É a humildade de admitir que você não tem as respostas e a coragem de buscá-las no mundo real. E tem uma que parece até boba, mas que as fontes mencionam como um estímulo cerebral importante: mudar a rotina. Ah, essa é ótima. Pegar um caminho diferente para o trabalho, fazer um curso de algo que você se julga péssimo, tipo dança ou desenho. São pequenas ações que forçam o cérebro a sair do piloto automático e criar novas conexões. É o um pouquinho de cada vez, na prática. E para amarrar tudo isso, tem uma última camada. Baseada nas pesquisas de Stanford sobre como os professores podem incentivar esse mindset nos alunos, mas que a gente pode aplicar na gente mesmo. É quase como se você tivesse que se tornar seu próprio bom professor. Como seria isso na prática? Primeiro, modelar o esforço. Em vez de fingir que tudo é fácil para você, seja honesto sobre suas dificuldades. Falar: nossa, demorei para entender esse conceito, ou precisei de várias tentativas para conseguir fazer isso, normaliza a luta. Tiro preso, né? Exato. Mostra que o esforço faz parte do caminho para todo mundo, não só para os menos talentosos. E a segunda, que complementa isso, é valorizar o processo, não só o resultado. É treinar a si mesmo para comemorar não apenas a meta alcançada, mas o esforço estratégico, a persistência que você teve, as boas perguntas que se fez no caminho. É mudar o foco do elogio de "eu sou inteligente" para "eu trabalhei duro e de forma inteligente". Essa pequena mudança no diálogo interno reforça a crença de que sua capacidade é construída, não um presente que você recebeu. No fim das contas, o que fica para mim é que a maior inovação que alguém pode fazer não é de um produto ou serviço. É na própria forma de pensar. Com certeza. Porque essa é a única inovação que garante crescimento contínuo, em todas as áreas da vida. Exatamente. E com essa ideia em mente, a gente deixa uma pergunta para reflexão. Pense em algum desafio do passado, algo que fez você parar no meio do caminho ou até mesmo desistir. Lembrando dessa situação, como a mentalidade de crescimento, a ideia do ainda não, a visão do fracasso como um dado, o foco no processo poderia ter mudado a sua abordagem ou, quem sabe, até o resultado final. Se a reflexão trouxer alguma luz, compartilhe nos comentários. A troca de experiências é sempre um aprendizado coletivo. Se essa conversa te fez bem,
Compartilha com alguém que também merece esse carinho. E para continuar caminhando com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto, porque a gente recebe assim um pouquinho de cada vez. Até a próxima!